Realidades marmorizadas. Certamente muitos de vocês devem ter algumas dúvidas de como elas funcionam e como elas afetam o mundo. E nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês a mecânica por detrás dessa poderosa magia. O que será que acontece se duas realidades marmorizadas forem ativadas ao mesmo tempo? Essa é uma das dúvidas que às vezes eu vejo nos comentários dos vídeos, e que hoje eu vou esclarecer para vocês. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é sempre bem-vinda. Chega de enrolação e bora para a explicação. Vem comigo! Como muitos de vocês já devem saber, o Nasoverso é cheio de paradas bem legais. Algumas que é até difícil de explicar, mas é tudo para melhorar a vida da gente. Uma dessas paradas bem interessantes, que inclusive é usado como fantasma nobre por alguns servos, são as realidades marmorizadas. Normalmente, elas se manifestam como mundos que englobam e envolvem uma determinada área, o que também a torna conhecida como campo limitado inato. Na maioria dos casos, é a materialização e uma projeção do mundo interior de alguém dentro da realidade, seguindo a teoria taumatúrgica do ovo mundial. No início, essa capacidade de projetar um mundo era uma habilidade possuída pelos Daemons, como senso comum alienígena. Mas desde então, essa capacidade única passou a ser possível e usado por muitas pessoas, como os apóstolos mortos e os maiores dos magos, que disponibilizaram essa habilidade para uso há muito tempo. E portanto, esses reality marbres representam o auge de todos os campos delimitados, onde a linha limite se torna o próprio espaço. Bom, mundos que são criados por meio dessa capacidade são completamente isolados da realidade normal. Ou seja, quando a paisagem da realidade marmorizada é implantada no mundo, o mundo real é isolado, ficando completamente do lado de fora da realidade marmorizada. Então aqueles que estiverem do lado de dentro não vão mais conseguir interagir com a realidade, assim como aqueles que estão do lado de fora não poderão interagir com quem está dentro da realidade marmorizada. Para que vocês entendam bem, seguindo a teoria taumatúrgica do ovo mundial, a atualização de uma realidade marmorizada é o resultado da troca do eu e do mundo, mantendo a mesma fronteira. Tecnicamente falando, é como se a realidade marmorizada e o mundo real se tornassem duas dimensões separadas, mas que existem no mesmo espaço. É dito que a razão pela qual é chamada de teoria taumatúrgica do ovo mundial é porque na alquimia, o ovo é considerado o significado oculto do mundo, bem como a alma. Ao serem ativadas, as reality marbres irão envolver qualquer pessoa que estiver dentro de seu alcance, e com isso, aqueles que forem pegos, desaparecem de vista. Isso é bem mostrado em Fate Zero, quando Iskander teleporta o monstro invocado pelo Gillis para dentro de sua realidade marmorizada. No entanto, mesmo que não possam ser vistos, os magos são capazes de sentir a presença de campos delimitados. E não pensem que não dá para interromper essa técnica. Embora campos delimitados não possam ser afetados diretamente de fora, uma grande explosão de mana, do nível da Excalibur, é mais que suficiente para interrompê-los e cancelar imediatamente. Além disso, que eu falei até agora, reality marbles têm alguns problemas quando são materializados no mundo. Pois como o planeta possui a sua textura, então, o próprio mundo tenta constantemente esmagar os campos delimitados, que não são naturais, e que são implantados dentro da sua realidade. Sim, a textura do planeta, por ser mais forte e mais densa, reage aos campos delimitados, e vai ficar tentando corrigir essa suposta falha não natural que eles provocam. Isso faz com que o usuário se esforce muito para mantê-lo, e perca muita energia mágica nesse processo. E também, como não são criados por seres espirituais, campos delimitados exigem uma grande quantidade de energia mágica para construí-los e mantê-los instáveis, e por isso, os usuários não podem segurá-los por muito tempo. Isso, só para vocês verem o quanto essa técnica é complicada, e por isso, não é qualquer mago que consegue replicar esse tipo de magia. Um bom exemplo é o Emiya. Ele tem uma cota limite para manter o UBW ativo, mas mesmo assim, dada a natureza poderosa dessa habilidade, é provável que mesmo com pouco tempo, se o usuário souber o que fazer, pode ser mais que o suficiente. É dito que reality marbles exigem tanto de seu usuário, que mesmo os apóstolos mortos não conseguem manter uma realidade marmorizada por mais de uma noite.
E como esses campos delimitados são a essência do coração de cada usuário, cada um deles terá seu próprio conjunto de regras, formas e padrões. Isso pode até mesmo ser considerado uma invasão da realidade pelo diagrama inscrito na alma. E como ele é apenas um aspecto colocado na forma, o usuário não pode adicionar sua própria vontade à forma da barreira. Bom, mas apesar da dificuldade de manter uma realidade marmorizada ativa, é possível para os usuários utilizar certas habilidades que estejam relacionadas a elas, sem que as correções do planeta forcem seus usuários ao limite. Por exemplo, no caso do UBW, é possível para os seus usuários utilizar as habilidades que são a sua base de criação. Sem precisar implantar sua realidade marmorizada, Emiya pode usar a projeção e o reforço. Já no caso do Iskandar, por exemplo, ele é capaz de invocar um único soldado no mundo real, a qualquer momento. Alguns campos delimitados podem ser implantados dentro do corpo de seu usuário. Nesse caso, o usuário não terá problemas com o planeta tentando corrigir. Então, que fique claro que existem casos e casos, como tudo no Nasoverse. Inclusive, um caso interessante é o do Emiya Alter, que transforma o UBW numa bala, e disparando essa bala, ele implanta o UBW dentro do alvo, após atingir. Digo mais, alguns comparam as texturas do planeta com as realidades marmorizadas do Muncel. Isso que eu acabei de falar aqui deixa bem claro a superioridade das texturas do planeta sobre as realidades marmorizadas. Fazer esse tipo de comparação é fora de série. As texturas do planeta são tecidas de poderosa energia mágica, que esmagaria uma realidade marmorizada brincando. Inclusive, essas arenas do Muncel, feitas de realidades marmorizadas, podem ser substituídas pelas realidades marmorizadas que são manifestadas pelos servos. E esse mundo marmorizado, sequer, existe na realidade. Só para relembrar um pouco as memórias. Essa parte vai ser interessante, porque agora eu vou explicar algumas dúvidas que pessoas sempre têm em relação a realidades marmorizadas. Uma das dúvidas bem recorrentes é: o que acontece se duas realidades marmorizadas forem implantadas ao mesmo tempo? Quando uma coisa assim acontece, vai depender muito da situação. Quando duas realidades marmorizadas são ativadas, apenas aquela com maior energia mágica e fundação taumatúrgica será implantada. Agora, quando duas realidades marmorizadas têm a mesma fundação e energia, quando forem implantadas ao mesmo tempo com sucesso, então, os dois mundos implantados entrarão em um estado de um mundo dividido em conflito. Por exemplo, por serem da mesma natureza e fundação, quando o UBW do Shirou é ativado junto com o do Archer, eles acabarão dividindo o mesmo espaço, um contra o outro. E quando algo assim acontece, um certo problema acaba se acarretando no processo, pois é dito que realidades marmorizadas não podem se mover do local em que foram implantadas. Nesse caso, cada usuário terá que atacar de seu próprio terreno, ou então, um deles terá que atrair seu adversário para dentro de seu terreno, onde terá total vantagem. Pois mesmo que o usuário se mova, a realidade marmorizada ficará parada, ela não vai se mover com o seu dono. Que merda, hein? Então, que fique claro aqui as três opções. Ou o usuário atrai seu oponente para dentro de seu terreno, ou ele invade o terreno de seu oponente, ou se preferir, ele espera que ambos os mundos acabem, para continuar o combate em um terreno neutro. É isso que acontece quando dois Reality Marbles são implantados ao mesmo tempo. E meus amigos, para quem acha que essa magia é pouca coisa, tenho o que dizer agora. Esse tipo de Magicraft é tão poderoso que ele é um feitiço considerado muito próximo da verdadeira magia, o pináculo para os magos modernos. E por causa disso, as pesquisas sobre realidades marmorizadas foram banidas pela Associação dos Magos. Basicamente, se tornou uma das magias proibidas. Esse tipo de Magicraft são truques que enganam o mundo, de modo que ele não é algo que todo mago possa alcançar com pesquisa. Até mesmo Medea, muito acima de todos os magos modernos, só pode construir outro mundo da mesma escala, em vez de uma realidade marmorizada. Embora alguns servos de classes diferentes possuem realidades marmorizadas, esse tipo de habilidade é mais comum na classe Caster, devido à sua natureza de grande Magicraft. Segundo o que é contado na obra, servos da classe Berserker nunca serão capazes de executar essa habilidade, o que significa que a maioria dos que usam serão magos poderosos, com baixas habilidades de combate. Mas é bom pontuar que o Nasoverso é meio maluco, então, uma hora ou outra pode pintar um Berserker fazendo isso e mudar toda a história. Regras no Nasoverso nem sempre são regras. Ué. E se vocês não sabiam, eu revelo agora.
Existem dois tipos de mundos marmorizados: as realidades marmorizadas e os fantasmas de mármore. Inclusive, esse segundo é utilizado pela minha esposa vampira, Arquade. Basicamente, eles não têm muitas diferenças em relação à implantação, no entanto, eles têm muita diferença em relação a como eles afetam o mundo. Enquanto realidades marmorizadas transforma tudo em seu próprio mundo, de modo que nem mesmo seus usuários podem mudar, o fantasma de mármore manipula coisas naturais como seus usuários desejarem. E nisso, ambos têm seus pontos positivos e negativos. Diferente das realidades marmorizadas, fantasma de mármore é uma habilidade possuída pelos espíritos da natureza que são o planeta. Ao conectar suas vontades ao mundo, eles podem transfigurá-lo em qualquer ambiente que imaginarem, mas não afeta humanos e animais que existem independentemente do mundo. Com essa capacidade, diferente da realidade marmorizada, seus usuários podem dar forma a qualquer coisa que eles imaginarem e transformar livremente o ambiente. Nesse quesito, é muito melhor que realidades marmorizadas. Em Tsukihime, Arquade usou esse poder em Roa e transformou as camadas da atmosfera do corredor em puro vácuo, que cortou Roa como uma faca que corta um rabanete, de modo que só lhe restou os tornozelos. Basicamente, é assim que funcionam os mundos marmorizados do Nasoverse, cada um com seu modelo, tipo, estética e modo de atuar. Uma arte proibida que é extremamente poderosa e muito perigosa se for usada do jeito certo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se alguns ainda tiverem dúvida do que foi dito, deixe na área de comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos. Realidades marmorizadas são um poderoso Magicraft que, após ser ativado, modela o mundo dando vantagem territorial ao seu portador. Numa Guerra do Graal, pode ser uma habilidade muito forte, já que no Nasoverso, a vantagem territorial em alguns casos podem ser decisivas. Então fique claro a dica para vocês. E uma outra dica extra é que vocês passem na loja da Salter. Esse território será muito vantajoso para vocês, principalmente se usar o cupom do nosso canal, que vai te garantir alguns descontos. Então, não perca tempo e vão para a Reality Loja da Salter e dê uma olhada nos diversos produtos otaku que vale muito a pena colecionar. Agora eu só me despeço desse nosso amado território, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos aqueles que enviaram esse vídeo para seus amigos de batalha. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!